Seja bem-vindo ao canal de Audiobook KM. Para ter acesso a este e muitos outros audiolivros completos, considere entrar em nosso grupo do Telegram. Basta entrar em contato pelo QR Code na tela, ou pelo link no comentário fixado. O grupo é apenas R$ 12 por mês. E você pode pedir qualquer audiolivro que fazemos. Obrigada! O canal Audiobook KM agradece a sua preferência. Esse audiolivro pode conter erros de pronúncia. Livro: A Extraordinária Cozinha de Livros. Prólogo: o orvalho que se acumulara nos galhos do pé de umê durante a madrugada desaparecera, deixando um rastro úmido. Apesar do sol fraco, assim que a luz de primavera recaía sobre a árvore, todo o entorno se tornava mais ameno, pois era como se o ar de primavera soprasse no meio da face seca e dura do inverno. Eram 2 da tarde. Yujin conferia o acabamento do piso de cerâmica quando, de repente, ergueu a cabeça. Deixará a janela completamente aberta para dispersar o cheiro de reforma, mas agora o vento trazia um doce e distinto aroma. Do lado de fora, o pé de umê sacudia levemente suas folhas verde claras, como se dissesse olá. Botões prestes a florescer concentravam-se nos galhos do lado sombreado e do lado ensolarado. Pequenas flores cobertas de orvalho erguiam suas pétalas brancas como um bebê acordando de uma soneca. Yujin se aproximou da janela e abriu a tela de proteção contra insetos. A superfície, sem nenhuma partícula de poeira, deslizou suavemente. Como se estivesse à espera, o vento que soprava do pé da montanha entrou com uma lufada. Ao mesmo tempo, o leve perfume de umê preencheu o quarto. Enquanto examinava as pétalas semelhantes a flocos de neve, ela se deu conta de que era a primeira vez que via um pé de umê assim tão de perto. As pétalas brancas lembravam a cor do piso da cozinha dos livros às vésperas da inauguração. Além das flores de umê, colchas brancas recém-lavadas tremulavam ao vento, esperando os primeiros hóspedes. Yujin não sabia se o doce e peculiar aroma que a arrebatara há pouco era das flores ou do amaciante, mas ela se sentia radiante como um botão de flor virando as costas para a janela. Yujin passou os olhos mais uma vez pelo interior do café. Estava cercada por estantes de livros que iam até o teto, a maioria ainda vazia, sem nenhum livro. Parecia um mostruário de móveis. No lugar onde os livros seriam colocados, a iluminação indireta brilhava suavemente, como se estivesse iluminando um palco vazio. Em breve este espaço será invadido pelo cheiro de livros, pensou ela. Nesse momento, uma folha grande colada com fita na parede chamou sua atenção. Era planta baixa, concluída após infinitas ponderações e ajustes. Havia marcações feitas a lápis e caneta aqui e ali, e também notas sobre pequenas alterações. O desenho, meio amassado e desgastado, parecia destoar do restante da construção, nova e impecável. Yujin passou gentilmente o dedo sobre a marca de uma anotação. Ainda era difícil acreditar que aquilo que vira apenas em desenho havia se tornado realidade. A cozinha dos livros era um conjunto de 4 edificações que combinavam um café, onde livros seriam vendidos e diversos eventos seriam realizados, e uma pousada literária onde as pessoas poderiam ler e descansar. A pousada consistia em 3 construções separadas, cada uma sendo um alojamento de 2 andares. A edificação restante foi planejada para ser um café e uma livraria no térreo, além de um espaço para funcionários no primeiro andar. Esses 4 blocos eram interligados por um jardim central, coberto por uma cúpula de vidro. Em outras palavras, os 4 prédios ficavam em torno do jardim, dispostos em forma de cruz. O café tinha o pé direito alto e sua fachada era de vidro, proporcionando uma vista panorâmica da região de Soyan, que parecia uma pintura. Através do vidro, podia-se ver as sinuosas montanhas estendendo-se por detrás do pé de umê. Observando essas curvas enormes e suaves, Yujin se perguntou se não estaria sonhando acordada. Sua cidade natal, seu repleta de arranha-céus, lojas de conveniência 24 horas, franquias de café, linhas de metrô densamente conectadas e grandes complexos de apartamentos parecia muito mais real do que Soyan. Yujin Nuna, venha ver se isso está certo. Chamou Shivou, do lado de fora. Está bem, só um minuto. Com a mão direita, Yujin fechou a tela de proteção e com a esquerda, guardou a trena no bolso do avental antes de sair correndo. Shivou e Yeongjun estavam ajustando uma placa de 2 metros que seria pendurada no pequeno café. A placa exibia em letras grandes: A Extraordinária Cozinha dos Livros se prepara para abrir. Faça sua reserva a partir de 1º de abril. Abaixo, o número de telefone e a conta do Instagram foram escritos lado a lado. Acho que está bom. Esperem aí, vou tirar uma foto. Yujin sacou o celular do bolso do avental e tirou uma foto sem ajustar o foco. Era só para verificar se o banner estava devidamente na horizontal, então não pensou muito a respeito. Neste momento, ela não tinha ideia de quão nostálgica se sentiria ao ver essa foto por acaso, alguns meses depois.
Na imagem, Shivou exibia um largo sorriso enquanto o vento bagunçava seu cabelo, e Youngjun mantinha sua expressão indiferente de sempre. O primo mais novo, Shivou, e o funcionário Youngjun, natural de Soyeonri, eram como água e vinho. Shivou, de temperamento agitado, extrovertido e sociável, e Youngjun, reservado, introvertido e ao mesmo tempo independente, pareciam estar cada um de um lado do espectro das emoções. Observando Shivou, que vinha correndo para ver a foto, e Youngjun, que andava como quem não quer nada, Yujin pensou como seria bom se houvesse alguém que fosse a mistura dos dois. Shivou, você não acha que o lado esquerdo está um pouco mais levantado? Shivou inclinou a cabeça e olhou demoradamente para a tela do celular antes de responder. Não sei não. Acho que só dá essa impressão porque a fundação daqui, onde era o depósito, é um pouco inclinada. O que você acha, Youngjun? Bem, para mim, parece bom. Não falei? Shivou e Youngjun entreolharam-se e sorrindo ao mesmo tempo fizeram um bate aqui. Nessas horas, eles pareciam gêmeos que compartilhavam a mesma alma. Vendo os dois de costas, Yujin deu uma risadinha e olhou ao redor da cozinha dos livros, situada bem ao pé das sinuosas montanhas. As 4 construções modernas erguiam-se como itens surgindo de uma realidade paralela. Ela não conseguia dizer quanto tempo havia se passado, em que ano ou dia da semana estava. A jornada dos últimos 10 meses parecia um sonho que ela esqueceria assim que acordasse. Se lhe perguntassem por que estava abrindo uma livraria no interior, não conseguiria responder de imediato. Yujin sempre dizia que se um dia se aposentasse, gostaria de viver rodeada por livros, em meio a um bosque tranquilo, mas nunca imaginou que aos 32 anos, estaria administrando um café e uma pousada literária em Soyeonri. No entanto, a partir do momento em que decidiu comprar aquele terreno, uma rotina turbulenta a engoliu como um furacão. Ela solicitou o registro como empreendedora e devolveu às pressas o apartamento onde morava, num prédio misto de residências e comércio, para usar o dinheiro do depósito como entrada na compra do terreno. Aguardou ansiosamente pelo resultado da análise de empréstimo para o financiamento do terreno, e para custear as taxas de homologação e a construção, vendeu quase todos seus investimentos. Estudou os procedimentos para a obtenção da licença de funcionamento e fez um curso de barista para aprender o básico sobre café. Ficou até de madrugada investigando a fundo a planta baixa feita pelo arquiteto apresentado por Shivou. Escolher os livros para a livraria, negociar e produzir produtos da marca como canecas, blocos de notas e ecobags também demandaram muito trabalho. Yujin escolheu a mobília, a decoração, a iluminação e os eletrônicos com muito cuidado, consultando inúmeras referências e revistas de design de interiores. Além disso, levou mais de 2 semanas para decidir o nome, a extraordinária cozinha dos livros. Enquanto refletia sobre qual seria o nome adequado para um espaço repleto de livros, pensou que cada livro carrega um sabor único em suas páginas, e que esse sabor pode ser percebido de maneira diferente, dependendo do gosto de cada pessoa. Do desejo de criar um espaço onde os livros são recomendados de acordo com o paladar de cada um, assim como pratos em um restaurante, e onde a leitura proporciona um descanso para a mente, da mesma forma que uma refeição apetitosa tem um efeito curativo, veio o nome, A Extraordinária Cozinha dos Livros. Yujin esperava que, atraídas pelo cheiro delicioso dos exemplares, as pessoas pudessem se reunir, abrir seus corações, ser consoladas e encorajadas naquele espaço. Por fim, quando o furacão de emoções de Yujin se acalmara, ela percebeu que havia adentrado um mundo desconhecido. Naquele momento, contudo, estava com fome. Só havia comido um donut duro e meia maçã pela manhã. O plano era sair para almoçar depois de receber os livros que encomendara para o café, já que a entrega estava prevista para antes do meio-dia, mas já passava das 2 e não havia sinal deles. Era comum os entregadores se perderem no caminho, já que o endereço exato ainda não estava registrado nos sistemas de navegação, e acabavam atrasando. Yujin olhou para Shivou e Youngjun, que discutiam enquanto observavam algo no tablet. Meninos, não sei quando os livros vão chegar. E se a gente for ao centro almoçar e passar no mercado? Você pode ir de lá direto para casa, Youngjun. No ensino fundamental, a principal atividade de Dai nos fins de semana era participar de audições. Na verdade, essa era quase toda a sua rotina. Os avaliadores diziam que ela cantava bem, mas os rumores sobre seu rosto não ser bonito como o de uma celebridade perseguiam-na como uma sombra. Ela também sabia disso. Quando via no espelho o reflexo do próprio rosto apenas com protetor solar e as bochechas gordas, lembrava-se das crianças lindas que vira nas audições. Era claro que não haviam passado por cirurgia plástica, mas suas feições eram como as de bonecas. Eram crianças que, ao andarem pelas ruas, atraíam a atenção de todos, independentemente de gênero ou idade, fazendo com que as pessoas as olhassem fixamente, conscientes disso ou não.
Quando ia para as audições, Dar olhava fascinada para aquelas crianças de aparência deslumbrante, como se estivesse diante de artistas já consagrados. Perguntava-se se existia alguma escola especial para jovens talentos que formava celebridades. Quando Dain fez sua estreia como cantora em uma pequena produtora sob o nome artístico de Diane, ninguém a notou. Era um mundo onde dezenas de grupos de idols estreavam a cada ano, mas apenas 2 ou 3 vingavam, enquanto o resto desaparecia na surdina. Em poucos meses, o nome do grupo que não conseguia chamar a atenção era esquecido como uma casa abandonada. Além disso, era a primeira vez que a produtora de Dain cuidava de uma cantora novata. Claro, haviam contratado meia dúzia de funcionários com experiência na indústria, mas o marketing, os conceitos de figurino e afins não se comparavam aos de uma grande agência. O clima era quase de uma escola. Que tal isso? Ouvi dizer que dá para fazer daquele jeito. Gastavam horas nessas conversas, chamadas de reuniões, para no final chegarem a um acordo. Dain não se encaixa no conceito de idol. Essa era a única certeza. O grupo feminino Delicious dominava os palcos da Coreia do Sul naquela época. Quando o assunto era idols, só se pensava em Delicious. Todas elas, sem exceção, tinham as proporções corporais de uma boneca Barbie, piscadelas charmosas, faziam poses fofas e tinham sorrisos que pareciam ter sido salpicados com o pó das fadas mais felizes do mundo. Certo, não posso mesmo ser chamada de idol, Dain se convencer ao olhar para elas. Mas se o mundo não a colocasse naquela categoria, ela ficaria perdida, sem saber como se definir. Considerará usar sua estreia ainda jovem como uma estratégia de marketing, mas isso foi bem no tempo em que adolescentes ainda mais novos que ela se preparavam para estrear. E algo como, embora ela tenha essa aparência fofinha, sua potência vocal é suficiente para desbancar Mariah Carey, não conseguiria despertar interesse nas pessoas. Naquela época, como não escrevia letras nem compunha, não podia se promover como cantora-compositora. No entanto, 3 anos após sua estreia como Diane, ela ganhou o apelido de Irmãzinha da Nação. Sua maior arma era o talento que tinha para ouvir e contar histórias. Na noite em que substituiu por acaso um convidado fixo em um programa noturno de rádio, alcançou a mais alta taxa de audiência da semana. O produtor da rádio a escalou como convidada fixa nesse programa e nos 6 meses seguintes, ela se tornou presença certa em 5 programas de rádio. Seu jeito caloroso de falar desempenhava um papel crucial ao temperar as histórias dos convidados. O tom ligeiramente rouco, porém adorável, fazia a transmissão de rádio parecer uma conversa entre amigos. Dain brilhava, adorável e encantadora como um muffin de chocolate feito com todo o coração, mesmo que um pouco desajeitado. Todos se sentiam reconfortados pelas palavras dela, que acalentavam profundamente o coração dos convidados. Além disso, as apresentações surpresas foram um destaque. Os vídeos de Diane cantando com perfeição Hero de Mariah Carey, que exige uma tremenda potência vocal, e sua doce voz acompanhada de violão acústico em laque, de Jason Mraz, começaram a viralizar no YouTube. A sua primeira música a entrar no top 10 das paradas foi Spring Day, um jazz acústico sobre uma trabalhadora de meio período em uma loja de conveniência que sonha em viajar para o Marrocos quando a primavera chegar, e que combinava perfeitamente com o timbre singular de Dain. Quando a música, que fugia da batida e melodia típicas do K-pop, de um estilo meio indie, mas com acordes populares, saiu em um álbum, teve uma recepção morna. Porém, depois que um idol cantou alguns versos da canção em um programa de variedades, o jogo virou. O vídeo de alguns estudantes do ensino médio dançando Spring Day em uma excursão escolar deu o que falar, e a música também foi usada como fundo musical em um anúncio de celular. 3 meses após o lançamento, o álbum começou a subir nas paradas musicais, fato que ia na contramão dos feitos tradicionais. Depois disso, parecia que a carreira de Dain havia decolado. O single digital That's Enough alcançou o primeiro lugar nas paradas assim que foi lançado, e manteve essa posição por um mês. O videoclipe bateu recordes de visualização no YouTube e choveram ofertas de trabalho para Dain, principalmente como modelo em comerciais. Todos os anunciantes perceberam imediatamente que Diane, dona de uma voz pura e cristalina e um rosto discreto, era uma estrela em ascensão. Em um piscar de olhos, Dain dera um salto gigantesco e encontrava-se nas nuvens. Até 3 meses antes, quase ninguém sabia da existência de Diane, mas agora muitas pessoas passaram a reconhecê-la. Seu nome estava no topo das listas de todos os diretores criativos, e ela recebia uma avalanche de pedidos de colaboração em álbuns de outros artistas. A recepção no exterior também foi ótima, com suas músicas alcançando altas posições nas paradas do iTunes Ásia. Os fãs, que cresceram de uma hora para outra como uma explosão, tratavam Dain como se ela fosse uma deusa onisciente e onipotente. Dain ficou apreensiva. Ela era exatamente a mesma de 3 meses atrás, mas, de repente, o mundo começou a tratá-la de uma maneira bem diferente.
As pessoas ficaram fanáticas por suas habilidades. Ela procurava se manter sóbria, pensando que sua fama poderia ser como uma espuma efervescente que, depois de muito borbulhar, simplesmente desaparece. O tempo correu freneticamente como uma batida acelerada de música pop. Dar ostentava o título de estrela há 8 anos. A imagem que o público tinha dela era a de uma garota amável, imaginando-a como uma menina doce, parecida com uma Caron de cor pastel. Nos videoclipes, Diane sorria de forma adorável enquanto dançava dentro de um vestido floral com pregas. Os fãs masculinos aguentavam a solidão no Dia dos Namorados assistindo aos seus vídeos. Durante anos, fora a inspiração número 1 das adolescentes. A verdade é que Diane preferia moletons acromáticos a vestidos florais. Mesmo no estúdio de gravação, ficava tranquila, absorta em seu próprio universo. Estava longe de ter uma vida agitada como a de uma modelo em propagandas de vitaminas. Na adolescência, ela não era do tipo que se entusiasmava com bonecas ou presentes de Natal. Em vez disso, gostava de ficar sozinha e mergulhar fundo em seus próprios pensamentos, contemplando o sentido da vida, da morte e tudo mais. Claro que era amável com os pais, mas não era um poço de fofura nem tagarela. Não tinha o costume de externar suas emoções mais profundas, mas era atenciosa com cada pessoa e cuidava delas em silêncio. Talvez por isso, Diane sempre sentirá que sua imagem projetada nos comerciais e programas de variedade era artificial. E também temia que a qualquer momento o interesse e o carinho do público pudessem se transformar em críticas e dedos apontados. Era sua primeira quinta-feira livre em muito tempo. Diane pretendia dormir até tarde, mas não conseguiu e acordou sentindo-se abatida e cansada. Seu sono fora agitado, e já passava das 3 da madrugada quando finalmente parou de se revirar na cama e adormeceu. Mas, depois de um sonho atrás do outro, ainda não se sentia descansada. Em um dos sonhos, Diane corria de salto alto por um corredor longo e estreito, atrasada para um programa de rádio ao vivo. Logo, o cenário mudou para um estúdio de talk show onde ela era apresentadora. Enquanto Diane continuava a falar animada, o rosto do convidado foi endurecendo sem motivo e pouco a pouco se tornou inexpressivo. Ela teve que lutar para continuar falando, pois se sentia perturbada com a cena, mas o monitor mostrava um close de seu desconforto. Quando Diane acordou sobressaltada, a última cena do sonho se dissipava como fumaça. Com os olhos semicerrados e os cabelos desgrenhados, foi até a sala e ligou a TV. Na tela, sua maquiagem estava impecável, e ela falava alegremente com um sorriso brilhante, perfeito para um talk show. No videoclipe que antecedeu o final da transmissão, Diane estava inacreditavelmente adorável, graciosa e charmosa. De repente, Diane sentiu que aquela sua versão na TV era uma concha vazia. Aquilo a transtornara. Ser cantora era seu sonho desde criança, mas ela não começara a cantar para ser amada pelas outras pessoas. Achava que poderia conquistar o público com seu próprio estilo de música e jeito de falar, que seria aceita por isso, mas estava enganada. Em algum momento, Diane tornou-se um bichinho de estimação do público. Naquela noite, quando estava deitada na cama, as batidas de seu coração de repente retumbaram em seus ouvidos, ruídos que lembravam o barulho de um trem ao longe, e logo o som ficou mais alto, como se o trem estivesse se aproximando rapidamente. E então, Diane sentiu falta de ar. Era a sensação de estar sendo lentamente estrangulada por alguém na escuridão. Podia sentir a respiração enfraquecendo e rareando. De súbito, Diane parecia estar em um sonho no qual se tornará um animal preso em uma gaiola de vidro exposta ao público. Era um macaquinho que fazia as crianças caírem na gargalhada. Depois, se transformou em um pinguim imperador adorado por assalariados na casa dos 20 anos. Em seguida, virou o panda mais popular do zoológico, escondendo suas emoções por trás de um largo sorriso. A gaiola de vidro permitia que todos os espectadores tivessem uma visão 360 graus de seu corpo. Transmitida ao vivo pelo celular, o público podia escolher todas as roupas, a cor da pele e os acessórios que ela usava, como se estivessem selecionando itens em um jogo. Não havia espaço para Diane expressar seu choque, sua tristeza, sua raiva ou sua solidão. Diane tinha saudades da avó. Ao contrário da neta, ela fora uma otimista incorrigível. Mesmo quando surgia alguma dificuldade ou frustração, saía para uma caminhada ao sol e voltava completamente recuperada, pronta para começar um novo dia. Na avó, não se viam mudanças emocionais intensas, sempre fora calma como um lago. Para Diane, as mãos da avó foram um cobertor suave e acolhedor. Quando ia visitá-la após mais de uma semana sem dormir direito, a avó recebia com um sorriso bondoso e um afago gentil, sem perguntar nada. A verdade é que a avó quase não ouvirá as músicas de Diane. Antes mesmo de a neta fazer sucesso, ela já sofria de zumbido severo nos ouvidos, por isso raramente escutava rádio ou assistia à televisão, e Diane gostava disso.
Ao seu redor, muitas pessoas davam opiniões superficiais, dizendo como a nova canção era incrível ou como certas partes eram mais fracas em relação ao álbum anterior, mas Dai apreciava o toque áspero porém gentil da avó, que lhe cedera os ombros sem dizer nada e a via como ela era. Com o cafuné da avó, Dai adormecia num instante. Desde o vento que soprava nos beirais da Anok, tradicional casa coreana, até o aroma gostoso de ensopado, passando pelo latido distante de um cachorro e pela luz alaranjada que se intensificava ao pôr do sol, tudo parecia desejar que Dai adormecesse. Ali a energia positiva e luminosa da avó era transmitida para ela, fazendo com que Dai dormisse por 10 horas sem sonhar e quando acordava, as duas saíam para passear pela vizinhança. Elas compravam frutas na beira da estrada e nos dias de trabalho escolhiam roupas resistentes, traziam comida do mercado local, colhiam alface e pimenta cultivadas na horta do quintal, tiravam uma colher de pasta de pimenta dos potes de barro e misturavam em um prato, adicionando óleo e sementes de gergelim torradas antes de comer. Vir para Soyan fora uma decisão impulsiva. Dai sabia muito bem que a avó não estava mais ali. 3 anos antes, ela fora para uma casa de repouso e há 1 ano, partirá de vez desse mundo. O terreno com as 4 casas tradicionais, de mais de 150 anos, fora vendido há tempos para arcar com as despesas médicas e evitar os custos de manutenção. Dai soube que a casa da avó fora demolida e se tornará um hotel há 2 anos. Por telefone, sua mãe lhe dissera que o único lugar que ainda permanecia de pé era o depósito, o esconderijo preferido de Dai quando brincava de esconde-esconde na infância. O depósito era uma manifestação do caos. Não havia janelas, exceto por uma pequena fresta logo abaixo do teto. Assim, mesmo em pleno sol ardente do meio-dia, o depósito ainda era escuro. Quando brincavam de esconde-esconde, as outras crianças jamais conseguiam encontrar Dai, que se escondia no grande guarda-roupa de madrepérola, junto de livretos velhos e sacos de arroz. Por medo de encontrar aranhas e outros insetos entre as pás de jardim, argolas de nariz de gado, pilões, pilhas de papéis misteriosos, molduras e antigos equipamentos de ginástica, as crianças só davam uma olhada rápida e logo desapareciam. A extraordinária cozinha dos livros se prepara para abrir. Faça sua reserva a partir de 1º de abril. Dai fitava o banner. Abaixo havia a descrição. Extraordinária cozinha dos livros, repleta de páginas de consolo e encorajamento. Pousada literária e café, onde se lê, escreve e compartilha. Estava tão absorta em pensamentos que não sentiu o vento soprar. Ela suspirou baixinho. Se tivesse conseguido, teria comprado o terreno da casa da avó. Pensou em usá-la como casa de veraneio ou estúdio, mas o pai não queria que Dai se debruçasse sobre os vestígios da avó. Ele queria que ela se lembrasse do amor transbordante da avó, mas não que se desgastasse em meio a emoções. O pai sabia da insônia de Dai, mas não fazia ideia da síndrome do pânico. De qualquer forma, esperava que a filha guardasse com carinho as lindas memórias da avó. Por entender os sentimentos do pai, ela não ficou brava quando ele disse que vendera o terreno. Em maio do ano anterior, o tio mais velho, que mora nos Estados Unidos, e o terceiro dono de uma pousada na Espanha, vieram com suas famílias para a Coreia. Os 8 irmãos, cada um ocupado com a própria vida, concordaram que venderiam a propriedade. Por isso deixaram tudo em ordem para transferir a posse da terra e então distribuir a herança. Afinal de contas, quem continua precisa seguir em frente. Dai só queria vir até aqui para se sentir mais próxima da presença da avó. À sombra da encosta montanhosa, flores de umê brotavam resolutas, rompendo a escuridão do inverno desolador. Como uma adolescente que tem algo a dizer, mas insiste em manter os lábios firmemente selados, os botões pendiam dos galhos como gotículas de orvalho. Quando a Dai de 9 anos, que sonhava em ser uma idol de K-pop, não parava de matraquear, contando longas histórias para a avó, ela simplesmente sorria para a neta e sugeria que saíssem para comprar rosquinhas para o lanche da tarde. Será que a avó também tinha muitas histórias para compartilhar com ela? A estreita rua por onde ela descia de mãos dadas com a avó para ir ao mercado continuava a mesma. As colinas que a envolviam como a barra de uma saia também permaneciam inalteradas, somente as construções lhe eram estranhas. O vento soprava baixo e frio, fazendo um som sibilante, como se mantivesse vigilância em torno dos prédios estranhos e do banner. A casa tradicional que guardava velhas histórias já não existia mais. O que se via eram construções quadradas e modernas, divididas em 4 blocos. Os telhados eram revestidos com madeira, e o amplo terraço era bem visível do lado de fora. Ao lado dos 4 prédios imponentes, havia um pequeno café anexo de pouco mais de 6 metros quadrados. O telhado era de um castanho escuro e pela parede de vidro, podia-se ver claramente a máquina de café, os grãos, as xícaras de expresso e as bandejas. Aparentemente, era um café que só oferecia delivery. O pátio, que costumava ser a horta da avó, fora transformado em um jardim.
Havia vasos de flores delicadas alinhados e uma tenda montada ali fora, compondo um cenário digno de uma sessão de fotos de revista. Embora fosse um espaço requintado e acolhedor, Dai sentiu um nó na garganta. Naquele momento, uma brisa carregada de sol soprou, trazendo um doce aroma. Olhando ao redor para descobrir a origem do perfume, Dai avistou um pé de umê com seus galhos estendidos ao lado do pequeno café. A árvore que a avó tanto adorava ainda era a mesma. Os galhos balançavam ao vento, dando a impressão de estarem acenando. Sem perceber, Dai foi em direção à árvore. O pequeno café e o pé de umê, quase da mesma altura, ficavam lado a lado. De alguma forma, a fundação do café parecia familiar. Olhando mais de perto, apenas a parte da construção conectada ao chão estava desgastada. Parecia ser a fundação original do antigo depósito. Só então, Dai percebeu que o espaço do depósito ao lado do pé de umê fora transformado no pequeno café envidraçado. A planta do prédio fora preservada, mas o antigo depósito fora reconfigurado com vidro transparente, renascendo como um café de estilo contemporâneo. Ao olhar para a fundação desgastada do depósito, Dai sentiu como se lágrimas fossem brotar de seus olhos ao mesmo tempo que um sorriso se formou em seus lábios. Dai não gostava muito da primavera. As flores desabrochavam por todo o canto, irradiando um brilho intenso, como se anunciassem que o inverno sombrio, frio, inconsolável e mortífero deveria ser esquecido. Na primavera, todos falavam sobre novas esperanças, desafios e recomeços, mas quem saberia se a primavera não floresceria relutante, ainda se lembrando da escuridão profunda do passado? E se mesmo com o pesar, ela persistisse a seu próprio modo para cumprir fielmente sua obrigação de primavera, sofrendo enquanto faz? A maioria das pessoas gostava da ideia de que a primavera trazia esperança, de que quando a primavera vinha, era hora de se levantar e passar por cima da depressão e do fracasso, da frustração e do desânimo, de que era preciso se livrar do passado e deixar tudo para trás, agarrando-se a novas esperanças e objetivos. O mundo esperava que, com a chegada da primavera, Dai exibisse um sorriso tão brilhante e refinado quanto a nova construção, e que se esquecesse de coisas como um depósito abandonado. Por isso, é claro que pensou que o depósito também teria desaparecido por completo. Mas lá estava ele, ainda fazendo companhia ao pé de umê, apenas com uma aparência ligeiramente diferente. A fundação, desgastada pelo tempo, mantinha-se taciturna, lembrando-se de tempos passados. Dai lutava contra as lágrimas. Parecia que a avó estava ali para confortá-la, como antigamente. Lembrou-se de algo que vovó costumava dizer. Sabe, o umê é a flor que mais anseia pela primavera. Assim que vislumbra o primeiro sinal da tão esperada estação do outro lado da colina, ele floresce em alegria. Mas se uma onda de frio traz uma neve espessa durante a florada, suas pobres pétalas acabam encharcadas. É exatamente por isso que sempre gostei tanto do umê. Quando você tem um por perto, acaba esperando pela primavera sem nem perceber. Além de ser a flor que percebe a chegada da primavera antes de qualquer outra, é a única que mostra uma determinação admirável, sem temer a última frente fria, dando tudo de si para florescer. Por acaso você é a escritora Seudinha? Perguntou Yujin, colocando uma grande caixa de papelão no chão. Para comemorar a inauguração da pousada literária, Yujin combinara com a autora Seudinha que ela passaria 2 noites na extraordinária cozinha dos livros. Mais tarde, escreveria uma resenha sobre a estadia, como uma ação de marketing. Yujin receberá uma mensagem da escritora dizendo que pretendia chegar hoje, às 5 da tarde. Por isso, ao ver uma mulher parada na entrada da pousada antes da abertura, achou que Seudinha pudesse ter chegado mais cedo do que o previsto. A mulher respondeu enquanto se virava. A só estava passando por aqui? Sem perceber, Yujin encarou o rosto que se voltava para ela e achou que o conhecia de algum lugar. Viu a expressão da mulher mudar lentamente, como num filme em câmera lenta. Já fazia mais de 5 anos que Yujin quase não assistia à televisão, mas ao ver aquele rosto translúcido e branco como o inverno, vestindo um casaco longo preto de design simples com a elegância de uma modelo, imaginou que poderia ser uma celebridade. Nesse momento, Chivou, que vinha atrás carregando uma caixa, parou surpreso. Como a Diane veio parar aqui? Espera, o que é isso? Caramba! Chivou balbuciava enquanto colocava a caixa no chão. Ao vê-lo cobrindo a boca com a mão e sacudindo a cabeça, sem saber como reagir, a mulher deu um sorriso relaxado. Mesmo sem saber ao certo, Yujin pensou que ela deveria ter enfrentado essa situação inúmeras vezes. Para Dai era um tanto inesperado o fato de a mulher diante de seus olhos não a ter reconhecido de imediato e perguntado se ela era uma escritora. Deve ser a pessoa que comprou o terreno, pensou, e imediatamente se sentiu aliviada. Pelos lábios firmes e olhos bondosos, parecia ser uma pessoa profunda e reservada, talvez não muito falante. Se a avó a visse, teria gostado dela à primeira vista. Só então Dai sentiu que finalmente havia conseguido se livrar da sombra que a perseguia.
Ela esboçou um sorriso. Não era o sorriso que abria diante das câmeras enquanto andava pelo tapete vermelho em uma cerimônia de premiação musical ou nos sets de filmagem de comerciais de cosméticos. Era um sorriso de alívio. Oh, então aqui era a casa da sua avó? Que incrível! Isso mesmo, já até caí uma vez tentando subir no pé de caqui do quintal. Um dia, acho que era outono. Subi a montanha com minha irmã mais velha para colher castanhas e ficamos tão fascinadas quando vimos as castanhas lisas saindo da casca espinhosa que continuamos lá até o pôr do sol, mesmo com as mãos todas espetadas. Também teve uma vez em que acabei pisando num monte de esterco na horta enquanto tentava caçar borboletas com uma rede. Enquanto Dain falava animada, revivendo as memórias da casa da avó, Yujin ouvia, sentindo como se estivesse vendo um pedaço da infância de Dain. A menina, que preferia jardineiras a vestidos, não tinha medo de subir em árvores e ria alto ao cair na horta. Sinto como se realmente estivesse na casa da minha avó. De certa forma, é uma sensação reconfortante. Imagino que seja mesmo. Você parece animada, Diane, respondeu Yujin, soltando uma risada. Ah, pode me chamar de Dain. Por algum motivo gostaria de ser chamada assim aqui. Não tenho muitas oportunidades de revisitar o passado, mesmo quando dou entrevistas ou escrevo um diário. Mas hoje, vindo aqui, todas as lembranças da casa da minha avó retornaram de uma vez. É como se meu eu daquela época estivesse correndo por aqui em algum lugar. Um cheiro intenso de café tipo americano, o mais consumido na Coreia, emanava da caneca com finas listras cinza, misturando-se ao cheiro doce dos waffles de canela e do bolo inglês de nozes comprados na famosa loja da região. Os aromas subiam da mesa, enchendo o ar de forma sutil. Depois de um gole de café, Dai olhou ao redor até seus olhos se fixarem no pé de umê, do outro lado da janela de vidro. Eu me lembro daquele pé de umê. Minha avó gostava tanto dele. Ela ficava sentada no Daesh Marum cortando pimenta e descascando feijão com o pé de umê atrás como pano de fundo. Foi ela quem me contou que é a primeira árvore a florescer na primavera. Dai se aproximou da janela de vidro que dava vista para a árvore e olhou com ternura para os galhos começando a dar flores. Yujin a seguiu e parou ao seu lado antes de abrir a janela. Nunca passou pela minha cabeça tocar nos 3 pés de umê daqui. Parecem ser antigos, são muito vistosos. E aqui era um tipo de depósito anexo, certo? Preservamos a disposição e a base e construímos um café do mesmo tamanho por cima. Isso mesmo, eu vi que a fundação continua no mesmo lugar. Para ser honesta, fiquei com vontade de chorar quando percebi. Eu vivia me escondendo aqui quando brincava com as outras crianças. O olhar de Dain transmitia uma alegria genuína e fez com que Yujin sorrisse involuntariamente. A ideia de transformar o espaço do depósito em um pequeno café para atender clientes que fazem pedidos para a viagem veio desse rapaz aqui. Shivou, ele é meu primeiro funcionário. Enquanto Yujin tentava incluir Shivou na conversa, Dain o encarou com um sorriso brilhante. Shivou retribuiu com um sorriso tímido, como um garoto na puberdade, mas quando seus olhos encontraram os de Dain, parece que sua mente ficou em branco e ele não conseguiu dizer uma só palavra. Sem acreditar no que via, Yujin deixou escapar umas risadinhas. Dain agradeceu a Shivou mais uma vez e sorrindo, continuou a falar. Só de vir à casa da minha avó, eu dormia muito bem. É que sofro de insônia. Ainda não sei exatamente o motivo. Já tentei fazer terapia e tomar remédios várias vezes, o que funcionou por um tempo, até voltar à estaca zero. Mas quando eu estava com a minha avó, o sono vinha fácil. 3 anos atrás, ela foi para uma casa de repouso e no ano passado foi para o céu. Às vezes eu sonhava com a casa dela, sempre com o brilho de sol caloroso. Minha avó vestida com um hanbok elegante, sorrindo discretamente sem dizer nada. Então eu sentia o cheiro da floresta de castanheiras que visitava quando criança, e de repente estava num mundo tingido de violeta avermelhado como o crepúsculo. Mas quando pensava que a casa da minha avó se fora, sentia uma tristeza profunda e uma sensação de injustiça tão grande que ao acordar de madrugada, não conseguia voltar a dormir até o sol nascer. Entendi. Yujin sabia que não fizera nada de errado, mas mesmo assim se sentiu culpada. Todo mundo tem memórias que deseja preservar e ela sentia que, sem perceber, havia cruzado a linha das memórias de alguém. Comigo foi assim também. Depois que vim para Soyeon, comecei a ter um sono tranquilo, como se alguém estivesse me embalando para dormir, continuou Yujin. Dan sorriu e assentiu ao olhar para ela. Um silêncio carregado de lembranças se estabeleceu. O espírito da avó, que ainda estava presente em algum lugar, parecia envolver suavemente o espaço. A propósito, como você acabou comprando um terreno aqui? Perguntou Dain com um sorriso delicado. Agora que a estrada nacional chegou à rodovia que vai até a parte baixa de Shinjuku, pensei que ninguém mais se interessaria pelas terras de Soyeon. Yujin sorriu de leve. A pequena loja de waffle surgiu em sua mente. Mas então não tem como resolver isso? É que o tempo está muito apertado.
Estamos em 12 de maio e o contrato precisa ser finalizado até 1º de junho, senhor. O homem chamado de senhor, com o rosto levemente vermelho, pegou o copo d'água sobre a longa mesa e o virou como se estivesse bebendo soju. O terno cinza prateado que vestia parecia ser de alta qualidade, mas, por ser pequeno, parecia desconfortável e não lhe caía tão bem. Da cozinha, a dona da loja lançava olhares furtivos para a mesa de tempos em tempos, se perguntando se aquilo viraria uma briga e quando deveria intervir. Não falei um mês atrás que seria nessa época que conseguiria reunir todos os meus irmãos? Disse o homem com o rosto ruborizado, começando a demonstrar certa irritação na voz, como se não pudesse mais aguentar. 1 mês. Não, foi há 3 meses. Depois que a família do mais velho voltar para os Estados Unidos, quem sabe quando virão para cá de novo? Droga! Mas nós tentamos de tudo, falou o outro lentamente, mantendo um tom calmo, embora estivesse amedrontado pelo homem de terno cinza prateado, cuja fala era rápida e ríspida. Divulgamos a venda do terreno por toda a região. Chegamos até a entrar em contato com conhecidos que moram em outras províncias. Um conhecido de um amigo meu que mora em Daejeon mencionou que estava interessado em comprar, então passei o dia inteiro explicando tintim por tintim sobre o terreno e os vilarejos ao redor. E ontem, depois de uma semana de silêncio, ele ligou para falar que dessa vez seria difícil. Sentado na outra extremidade da mesa, o homem que dava seu máximo para se explicar aparentava estar na casa dos 40 e tinha olhos grandes e gentis, que se destacavam no rosto quadrado e rechonchudo. Mesmo sendo inverno, enxugava constantemente o suor da testa e o rosto, queimado pelo sol do campo, agora estava vermelho. Não estou dizendo que não tentaram. Mas não seria melhor colocar várias pessoas na lista de possíveis compradores e mostrar o terreno para todas elas? Não é nada fácil reunir todo mundo. Já se passaram mais de 100 dias desde que nossa mãe faleceu, e se não resolvermos isso agora, vai acabar numa disputa entre irmãos pela herança. Sim, senhor. Entendemos o que quer dizer, e é por isso que tentamos de tudo, envolvendo até conhecidos em outras regiões para nos ajudar. Se contarmos quantas vezes mostramos o terreno, foram pelo menos umas 20, respondeu o homem, sem energia, como se já estivesse cansado de repetir a mesma explicação várias vezes. Quais eram as queixas das pessoas que viram o terreno? Perguntou o homem de terno após puxar a cadeira para mais perto e inclinar-se para a frente. Bem, cada cliente tem seus próprios motivos, mas acredito que o tamanho do terreno seja o maior empecilho. Na verdade, ultimamente, saíram muito terrenos de casas geminadas com cerca de 250 ou 160 metros quadrados nas proximidades. Mas o terreno do senhor tem cerca de 820, é bastante grande. Fora que o acesso aqui não é lá muito conveniente, comparado ao vilarejo vizinho. Além de ter que subir 1 quilômetro pela encosta da montanha, não há nenhuma comodidade nos arredores. Visivelmente frustrado, o homem de terno entornou o restante da água de uma vez. A conversa parou por um momento. Uma brisa soprava pelas janelas abertas e a cozinha, antes barulhenta pelo preparo dos waffles, agora estava silenciosa. Um ar quente e doce pairava na pequena loja, e o waffle com sorvete posto entre os homens derretia solitário, como uma criancinha deixada sozinha. Enquanto a bola de sorvete de baunilha escorria de um lado, feito uma avalanche, os dois permaneciam em silêncio, presos em seus próprios pensamentos. Diante de Yujin, ainda havia metade de um grande waffle de canela. Nas redes sociais falavam que esta loja era famosa pelos waffles tão grossos quanto medalhões de carne, por isso ela chegou cedo, na hora em que a loja abria. A combinação do doce waffle de canela com um café americano intenso realmente valia a recomendação. Sem falar no sabor do waffle. No começo, estava ouvindo a conversa da mesa ao lado apenas por entretenimento. Também pudera. As vozes dos senhores eram naturalmente altas e a loja pequena. Era impossível não ouvir. Além disso, não havia mais nada para fazer. A distância entre a mesa redonda onde Yujin estava sentada e a mesa grande e quadrada dos senhores era perfeita para curiosos de plantão fingirem que não estavam ouvindo nada. Porém, enquanto ouvia a conversa, algo começou a vibrar gradualmente no coração de Yujin. De início, era uma leve trepidação, como o bater de asas de uma borboleta, mas logo ficou tão forte quanto um terremoto. Parecia um toque de celular incessante. O sobretudo dela ainda estava impregnado com o ar daquela madrugada passada na montanha Maisa, e os raios de sol matinais sussurravam para ela com uma voz fraca. Yujin endireitou a postura e pesquisou algumas coisas no celular antes de abrir o aplicativo de calculadora e fazer algumas contas. Os números finais não pareciam sugerir uma maneira de minimizar os riscos, mas talvez não existisse dados suficientes no mundo para encorajar alguém a partir em uma aventura. Tomadas de decisão são manifestações da vontade de aceitar riscos desconhecidos.
Ela pegou o celular, se levantou em silêncio e se aproximou lentamente da mesa onde os dois homens continuavam absortos em pensamentos. Desculpe atrapalhar a conversa de vocês, mas será que posso dar uma olhada nesse terreno? Como se tivessem combinado, os dois se entreolharam ao ouvirem as palavras de Eugene. Um deles se levantou primeiro, desajeitado. Na pressa de se colocar em pé, bateu o joelho contra a mesa, fazendo com que rangesse alto e os pratos chacoalhassem como se fossem cair. É claro. Gostaria de ir agora mesmo? Perguntou um deles com um brilho nos olhos. Então, naquele dia, vi o terreno e uma semana depois, selamos o contrato. Ao resumir a história, Eugene riu discretamente, percebendo o quão absurda era. Pensando bem, não era uma situação tão desesperadora que precisasse ser resolvida com tanta pressa. Dan também riu. Uau, você é mesmo uma pessoa de iniciativa. Pelo que ouvi, acho que foi o meu pai quem você conheceu. Quer dizer que o senhor de terno. As duas riram alto. Nesse momento, o celular de Eugene vibrou com um zumbido. Na tela, cintilava, autora Seudinha. Eugene pediu licença por um momento e levantou-se para atender o telefone um pouco mais afastada. A escritora que combinara de vir às 5 horas da tarde, lamentou que provavelmente não pudesse ir hoje, pois estava prestes a sair quando arranhou outro carro parado no estacionamento, então precisaria tratar do seguro e levar o carro ao mecânico. Após tranquilizar a autora e dizer que deixaria para outra data, desligou. Eugene retornou à mesa e sentou-se. Observando por um instante as costas de Dan, que olhava inexpressivamente janela afora, ela falou: Você, por acaso, gostaria de ficar aqui hoje? Parece que a escritora que deveria vir não vem mais. Como ainda não inauguramos oficialmente, não temos nenhum hóspede. Tudo fora arrumado para a estadia literária da autora Seudinha. Toalhas, secador de cabelo, chaleira elétrica, chá, estava tudo pronto e o quarto, aquecido. O café da manhã do dia seguinte também fora preparado. Apesar de inesperada, Dai ficou encantada com a proposta como uma criança, e ligou imediatamente para sua manager. 2 na empresa. Assim que ouviram que Dai passaria a noite sozinha no interior sem motivo aparente, todos ficaram alarmados. Ela conseguiu convencer a manager a muito custo depois de explicar que a pousada em que ficaria hospedada ficava no terreno da antiga casa da avó e, como ainda não estava aberta para outros hóspedes, era um lugar reservado com segurança. Na verdade, Dai estava de férias pela próxima semana, já tinha passagens e acomodação reservadas para suas férias no Havaí. Só que um dia antes de viajar, sentiu vontade de se despedir da avó, por isso decidiu dirigir sozinha até o interior. Ao ouvir Dai pedindo a manager para alterar as passagens de avião e a reserva no hotel, Eugene deu um leve sorriso. Originalmente, fizeram reserva em um restaurante especializado em Anjeongsik 3 para quando a autora Seu viesse, mas, pensando que poderia ser inconveniente para Dai sair, decidiram preparar algo em casa. Eugene e Chivou pegaram todos os ingredientes que acharam na geladeira e, por mais que não fosse um banquete, parecia que dali sairia uma refeição decente. Dan também se ofereceu para ajudar na preparação do jantar. Eles cortaram as cenouras a Julienne para o enroladinho de ovos, e o nabo em cubos para a sopa. Eram tão desajeitados manuseando a faca que pareciam crianças brincando de casinha. Dan disse que raramente cozinhava e acabou confessando que mal sabia fritar ovos. Ela dava risadinhas enquanto quebrava 4 ovos em uma tigela grande. Depois fez uma expressão séria ao provar o molho de soja na panela que soltava vapor, para ver se o caldo estava bom de sal. Enquanto a cozinha era pura agitação, o sol ia se pondo lá fora. Não tem nada que você queira fazer? Perguntou Eugene a Dai durante o jantar. Dan gostava do fato de Eugene tratá-la com certa formalidade. Por ter estreado ainda jovem, a maioria das pessoas ao seu redor a tratava informalmente, como se fosse algo natural, mesmo que tivessem acabado de conhecê-la. Fitou os olhos de Eugene por um momento e, em seguida, como se enxergasse algo além da dona da pousada, ficou em silêncio, perdida em pensamentos. Eugene sentiu como se estivesse vendo uma celebridade em um comercial. Quando diziam que a vida cotidiana dos famosos era pictórica, tinham mesmo razão. Enquanto Eugene olhava a esmo, Dai encontrou seu olhar e respondeu com um sorriso: queria ver as estrelas. Antigamente, quando vinha à casa da minha avó, costumava deitar no alpendre nas noites de verão e observá-las. Quando olhava para a Via Láctea se esparramando pelo céu, me perguntava se não eram seres em algum lugar do universo enviando luz para nós. Seria incrível se eu pudesse ver as estrelas mais uma vez a partir daqui. As estrelas devem ser ainda mais bonitas no verão. Apesar de já estarmos em março, as noites ainda são de inverno. Acho que está muito frio. Você é cantora, não pode ficar com a garganta inflamada. Um lampejo de decepção passou pelos olhos de Dai, mas, em seguida, ela sentiu em silêncio, com um olhar suave. Havia ficado muito boa em esconder seus sentimentos e aceitar a realidade. Você está certa. Deve estar muito frio.
Ah, com licença, interveio Shivou. Agora parecia que Shivou já não via Dain como uma deusa. Imagem Dain, vestindo o moletom cinza e conversando de forma descontraída, definitivamente não era a cantora profissional de Anne em cima de um palco glamouroso. Tenho sacos de dormir de inverno, continuou com um olhar hesitante. Ah, fico com um pouco de vergonha em dizer isso, mas faz mais de um ano que não os lavo. Por isso o cheiro está. A noite de março era fascinante. Nuvens escuras se moviam pelo céu, e a lua aparecia e desaparecia, envolta pela escuridão. Apesar das nuvens escuras, as estrelas pontilhavam o céu como se não se importassem. Era uma noite particularmente brilhante. Não havia um único poste de luz por perto, mas, olhando do terraço do primeiro andar, os arredores pareciam iluminados como se estivessem com as lâmpadas acesas. Sob a luz da lua, as folhas das árvores cintilavam e o espaço, onde os ruídos da cidade se perdiam, era preenchido pelo som de galhos farfalhando ao vento e o canto de pássaros à distância. Deitada no saco de dormir, que exalava um cheiro azedo e bolorento, apenas o rosto de Yujin espreitava para fora. O céu era literalmente um mar de estrelas. Saber que existe uma quantidade tão grande de estrelas e vê-las com os próprios olhos eram duas coisas completamente diferentes. Era como se ela acabasse de descobrir um segredo que desconhecera por décadas. Será que um dia eu também vou sair da rotina de sempre e viajar além das estrelas? A luz das estrelas que vejo agora talvez seja a carta deixada por um planeta que já desapareceu. Pode ser que eu esteja olhando para o vestígio da existência de algum planeta. Um momento do passado, pensou Yujin. O universo falava através de uma grande lacuna temporal. Os três ficaram em silêncio por um bom tempo. Como só havia 2 sacos de dormir, Yujin e Dain ficaram com eles. Shivou, vestindo várias camadas de roupa, trouxe todos os cobertores do café e deitou-se sobre eles no chão. Um violão tocando jazz acústico fluía do alto-falante. A música era tão calma quanto a neblina que se espalha entre as estrelas. Até mesmo a brisa fria e precoce da primavera parecia estar sem fôlego assistindo a um videoclipe revelado pelo universo. Yujin imaginava vestígios do tempo que existira exatamente neste local. Projetava em sua mente a imagem das pessoas que costumavam olhar as estrelas a partir da antiga casa tradicional. Dain pensava na avó que era calorosa, mesmo em pleno inverno. As noites de verão em que observava as estrelas com a avó pairavam em sua mente. Shivou se lembrava da noite em que saíra do cursinho em Noryangjin, detendo o olhar vago nas estrelas que emitiam um brilho fraco, como se prestes a desaparecer. Nunca vi tantas estrelas assim na vida. Dain quebrou o silêncio. Shivou suspirou profundamente, concordando com a cabeça. Que estranho, continuou ela. Provavelmente sempre houve esse mesmo tanto de estrelas no céu. Estavam ali esse tempo todo. Como pude esquecer que havia tantas? Enquanto admirava o vasto mar de estrelas, Yujin lembrou-se da madrugada em que viu o oceano de nuvens na montanha Maizan. É verdade. É maravilhoso. Sabe, tem uma parte da história que eu não contei antes. No dia em que vim para Soyan e antes de ir para a loja de waffles, fui ver o nascer do sol na montanha Maizan. Naquele dia mesmo ao amanhecer, as estrelas brilhavam tão intensas quanto agora. Não eram como um mar de estrelas espalhadas pela galáxia, mas uma luz estelar suave e delicada que brilhava sob o céu azul marinho, como se existissem postes de luz a intervalos regulares. Quando Yujin olhou para baixo do topo da Maizan, o mundo parecia um mar profundo que guardava segredos antigos. A crista da montanha era uma sombra escura, e à sua frente, as nuvens se acumulavam como se pintadas com tinta nanquim. O amanhecer era intenso em cada lugar onde o olhar se detinha, e sobre ele pairava um mar de solidão. Memórias esquecidas transformavam-se no sopro tranquilo do vento, que às vezes roçava a pele. O céu mudava constantemente. Antes que pudesse perceber, a parte de trás da montanha foi vagarosamente revestida pelo brilho do céu claro. A crista leste clareava-se gradualmente com tons alaranjados, e as nuvens revelavam uma cor branca, estacionadas como um trem em uma estação. A neblina entre as montanhas parecia o rastro de fumaça de um trem a vapor. Do outro lado do céu vazio, a lua permanecia solitária. Assim que os raios do sol começaram a se espalhar, a paisagem ganhou a face cotidiana. À medida que o trem de nuvens que havia parado por um momento, retomou sua viagem conforme o itinerário, ouviu-se o canto dos pássaros de perto. Observando o nascer do sol do mirante na Maizan, Yujin pensou nas existências efêmeras que desapareceram como névoa. O escritório compartilhado onde ela fizera reuniões até tarde da noite, agora era ocupado por estranhos. As pessoas com quem havia travado batalhas intermináveis, as pessoas que ela achava que conhecia, tinham seguido caminhos diferentes. Era como se nada durasse, como uma rua que estivera cheia de folhas no outono e agora se encontrava meticulosamente limpa.
Yujin recordou o cenário vazio do escritório de startups e do pequeno bar de vinhos em Yeonnam-dong, aonde costumava ir com o consultor sênior que a desincentivou a empreender. Tudo começou com mudanças sutis, mas ao analisar o passado, relações e objetos de repente se tornaram estranhos a ponto de serem irreconhecíveis. Deixando para trás a escuridão da madrugada e passando por momentos resplandecentes, uma hora os espaços pequenos e solitários acabam por desbotarem. Se naquele dia eu não tivesse visto o mar de nuvens da Maison em Jinan, não teria tomado nenhuma decisão. Provavelmente só teria me divertido com a conversa dos senhores, como se estivesse assistindo a um filme de comédia. Era minha primeira vez em Soyeonri. Nasci e cresci em Seul, então pensei que viveria lá pelo resto da vida. Comprar um terreno de 825 metros quadrados em Soyeonri não estava no meu roteiro. Um vago sorriso surgiu no rosto de Yujin. Dai segurava uma almofadinha térmica no rosto enquanto se concentrava na história da outra. Isso aconteceu bem depois dos 2 meses em que basicamente só fiquei deitada em posição fetal, sozinha, depois que uma empresa comprou a startup que eu liderava. Não podia ver aquilo como um fracasso total, já que a propriedade intelectual da startup fora vendida para outra empresa, mas mesmo assim, a vida parecia vazia e sem sentido. Nesse tempo todo, eu vivia correndo sem olhar para trás. Trabalhei sem parar, dia e noite por mais de 3 anos, desenvolvendo programas e gerando dados convincentes para os clientes. Depois que fiquei desempregada, peguei finalmente o livro que havia comprado e só estava pegando poeira na estante. É a história de uma mulher que teve um destino tortuoso e decidiu abrir um pequeno hotel em uma vila da Inglaterra, onde hóspedes com as mais diversas histórias chegam para passar uma semana no inverno. Quando terminei o livro, tive vontade de viajar para algum lugar próximo, então decidi vir para Soyeonri com a intenção de ver o sol nascer em Maison. A noite de março que se aprofundava não deixava brechas para a primavera se intrometer. Os rostos pareciam congelar com o vento cortante. O tempo frio fluía pela mente de Yujin como um vídeo em reprodução automática. Naquela tarde, enquanto percorria o terreno de Soyeonri com o senhor da imobiliária, me ocorreu tentar algo como a protagonista daquele romance. O mar de nuvens na Maison, que vi de madrugada, parecia me encorajar. A manager de Das chegou por volta da meia-noite, mais ou menos na mesma hora em que os 3 desceram do terraço e começaram a tomar cerveja no café. A mulher passava uma impressão suave e amigável, apesar de ter viajado durante a noite por uma estrada rural. Era gentil e tinha uma atitude naturalmente acolhedora. Vestida com um grosso casaco preto e usando um boné de beisebol, lembrava uma artista. Ela comprou pães de diferentes tipos na padaria favorita de Dain, em Seogsudong, e também trouxe um conjunto de chá de ervas, mesclado pelo próprio Pantser. Foi difícil colocar tudo sobre a mesa. Dain deu um gritinho alegre e imediatamente pegou um pen ao chocolate. Então, você já decidiu quais livros vai expor? Perguntou Dara Yujin com a boca cheia de comida. Yujin colocou um saquinho de chá rooibos em uma xícara e balançou a cabeça enquanto derramava água quente. Ainda não decidi todos. As entregas estão demorando muito mais do que eu pensava, então acho que é melhor concluir meu pedido até esta semana. Ah, falando nisso, qual é o seu livro favorito? Ou pode ser algum livro que leu recentemente e tenha gostado. Durante o breve momento de reflexão de Dain, foi possível notar Shivou se concentrando, os olhos brilhantes. Esperando pelo título, ele sacou um bloco de notas mental e, mais tarde, exibiria o livro na prateleira principal de sua mente. O meu favorito é Noite Brilhante, da autora Choi Eun-yeon. Me fez pensar na minha avó durante toda a leitura. Comecei a me perguntar como ela seria apenas como mulher, para além do seu papel de avó. E depois que terminei o livro, senti algo quentinho preenchendo meu coração. A maneira como Shivou assentia com a cabeça lembrava um poodle de olhos escuros. Yujin segurou o riso, deu um gole no chá e depois fez um gesto afirmativo para Dain. É verdade. Um livro que dialoga bastante com esse é Podemos Andar à Luz do Luar, da autora Go Suri. É um ensaio, mas você não faz ideia de como tem partes reconfortantes. E se você gostou de Noite Brilhante, acho que pode se interessar por Pachinko. Uau! Como você faz para ter essas recomendações na ponta da língua? Vou ter que ler. Ouvir sua história me deu uma ideia de como devo recomendar livros para os clientes. Então, obrigada. E você, Shivou? Shivou bebia sua cerveja quando Dain de repente olhou para ele e fez a pergunta, então, como se tivesse engasgado, cuspiu o líquido. Nossa, você está bem? Ah, está tudo bem. Não foi nada. Com as orelhas vermelhas, Shivou levantou-se de súbito e trouxe uns lenços umedecidos do pacote na cozinha. As outras 3 gargalhavam, achando-o fofo e engraçado. Ele as acompanhou com uma risadinha e então sentou-se. Tem um livro que venho lendo, mas, para ser honesto, é tão grosso que mesmo depois de um mês ainda não consegui terminar. O quê? Você anda lendo algum livro?
Yujin balançou a cabeça, lançando um olhar brincalhão para Chivou. Caramba, Nuna! Também sou meio que funcionário da pousada literária. Então, o livro que estou lendo é O Verão daquele ano durou muito. Você está falando de O Verão permaneceu ali por muito tempo, de Masashi Matsui? Interrompeu Yujin, a voz contendo uma risada. Ah, não é aquela história sobre um arquiteto? Reconheceu a manager. Yujin olhou para Chivou e bateu uma forte palma. É mesmo? Você estudou arquitetura. Você fez arquitetura? Perguntou Dain, com os olhos arregalados. Uau! Quando assisti ao filme Architecture 101, de Lee Yong-ju, também tive vontade de aprender. Ah, mas eu nem passei no exame de qualificação e tudo mais, respondeu Chivou rapidamente, sentindo-se desconfortável com 3 pares de olhos concentrados nele. Deu uma risadinha antes de continuar. Só fiz a graduação, só isso. E como eu disse, ainda nem terminei de ler. É muito grosso. Ai, ai. Todos deram uma boa risada. Depois, o assunto fluiu para os lugares que gostariam de conhecer e invejando Dain, que partiria para o Havaí, a conversa se voltou para o conto de Haruki Murakami, Baía de Analei ambientado no mesmo lugar. Yujin pensou que se fizesse um clube do livro na extraordinária cozinha dos livros, gostaria que fosse assim. Fosse pela luz das estrelas, ou por estar na cozinha dos livros, onde havia resquícios dos suspiros da sua avó, Dain teve a sensação de que poderia dormir profundamente pela primeira vez em muito tempo. O quarto da pousada era aconchegante e limpo, como um abraço confortável envolvendo-a. Do lado de fora da janela, ouvia-se baixinho o silvo do vento soprando pelas encostas de Soyari. Foi por volta das 2 da manhã que Dain começou a cair em um sono profundo. A manhã começou preguiçosa. Todos dormiram até tarde. Não havia nada urgente para o dia. Ninguém decidiu levantar tarde, mas também ninguém configurou o despertador. Caía uma chuva primaveril desde a madrugada. No céu melancólico e acinzentado, a fina cortina de chuva esvoaçava de um lado para o outro. Soprava um vento de inverno, e os jovens brotos verdes da primavera apenas estremeciam, sem saber o que fazer. As cerejeiras, apenas com botões, sacudiam os ramos como se nada estivesse acontecendo. Já se passavam 3 horas desde o nascer do sol, mas espessas nuvens escuras desempenhavam perfeitamente o papel de persianas, deixando a silhueta do sopé da montanha ainda mergulhada na penumbra. Na extraordinária cozinha dos livros, a manhã era tão tranquila e relaxante como nos tempos em que a avó de Dain cuidava de tudo. Um vento violento se aproximou, mas logo desistiu, perdendo a força. Gotas fininhas de chuva batiam contra a janela de vidro, produzindo um estalido. O aroma das árvores que subia da floresta, impregnado de chuva, se espalhou sorrateiramente pelo ar. A primeira a despertar foi Yujin. Ela preparou um café coado no térreo, cortou o cinnamon roll comprado pela manager em pedaços e os aqueceu no micro-ondas. Quando retirou o prato, o cheiro característico da canela correu solto pelo ar, como música. O pão aquecido misturado ao açúcar de confeiteiro era úmido e adocicado e também levava lâminas de amêndoa, proporcionando um sabor ameno. Tudo estava tranquilo. De hábito, Yujin tocava música todas as manhãs, mas achou que o silêncio combinava mais com a manhã daquele dia, tranquila como doce e aveludado pão de canela. Yujin arrumou a mesa onde conversaram no dia anterior. Lavando a louça, trouxe à memória o mar de estrelas que citara. Era curioso pensar que aquele espetáculo maravilhoso e de tirar o fôlego ainda estaria se propagando acima das nuvens. O cotidiano parecia estar em algum lugar no canto de um prédio, enquanto as viagens pareciam estar em algum lugar distante, sobre as nuvens. Mas perceber que, na realidade, as viagens estavam sempre presentes na vida cotidiana, era surpreendente. Mesmo em momentos simples e banais, como quando tirava os livros das caixas e organizava tudo nas estantes do café, as estrelas continuavam a brilhar. Depois de terminar na cozinha, Yujin foi para a área da livraria. Ainda havia livros guardados cuidadosamente em algumas caixas a serem organizados. Ela se agachou em frente às entregas que chegaram no final da tarde anterior. Entre as caixas com a fita adesiva já rasgada, avistou Uma Semana de Inverno, de Maeve Binchy. Yujin estendeu a mão em direção ao livro. Era o livro que lhe dera coragem para começar a extraordinária cozinha dos livros. Enquanto se demorava acariciando o exemplar, Yujin pensou em Dain. A capa do livro apresentava a ilustração de uma paisagem pacífica, uma toalha de mesa xadrez verde bem disposta e sobre ela, um café estalava na parede das xícaras de chá em estilo inglês. Ao lado da bebida, havia uma salada, e do lado de fora da grande janela, via-se a paisagem ondulante do mar. Yujin desejou que Dain viajasse para aquele lugar carregada pelo som das ondas. Queria que ela pudesse fazer uma pausa na vila onde se aglomeravam casinhas de telhado vermelho que pareciam de brinquedo, compartilhando o cheiro de maresia, enquanto um gato observava o mundo lá fora perdido em pensamentos. Quando Dain abrisse o livro, os personagens estariam lá para recebê-la com alegria.
Talvez este livro tenha feito uma longa jornada só para chegar até Dain. Enquanto folheava, os olhos de Yujin se detiveram em uma página. Era como se um trecho em particular a chamasse. Este é um ótimo lugar para pensar. Quando venho para a praia, sinto-me ainda menor. Parece que sou menos importante. Então, tudo volta ao seu devido equilíbrio. Com o marcador enfiado nessa página, Yujin envolveu o livro em um papel de embrulho. Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela para ter acesso exclusivo ao nosso canal no Telegram. Obrigada por ouvir.